Você já percebeu que a mente tem o poder de te destruir ou te salvar? Que em um segundo você pode estar bem e no outro, à beira do colapso, só porque um pensamento surgiu do nada? A verdade é desconfortável. Não é o mundo que te derruba, é o que você acredita sobre ele. O caos lá fora só vence quando encontra bagunça aqui dentro. Mas existe uma força silenciosa capaz de virar o jogo, e quase ninguém usa. Uma força que começa com uma decisão pequena, inegociável. Você escolhe o que te comanda. Quando aprende a pensar positivo do jeito certo, nada te domina mais. Nem o medo, nem a comparação, nem aquela voz que sussurra que você não é suficiente. E olha, você vai se surpreender, porque pensar positivo não é ser bonzinho, nem ignorar problemas. É luta mental, é uma rebeldia interna. É olhar para o caos e dizer: aqui quem manda sou eu. Se você quiser, pode sair desse vídeo exatamente como chegou, cheio de preocupações que te engolem. Mas se ficar até o fim, uma nova versão sua vai pedir passagem. Mais forte, mais clara, mais intocável. Quem domina a própria mente, domina o próprio destino. Então comenta agora: hoje eu escolho ter atitude. Pronto? Respira fundo, porque a partir de agora você vai calar o sabotador interno que te acompanha há anos. A autossabotagem começa como um sussurro. Você não consegue. Se a pessoa não percebe, esse sussurro vira um grito interno que dita decisões e destrói oportunidades. O sábio entende que pensamentos não são ordens, são sugestões. A diferença entre quem vence e quem repete fracassos é simples. Uns acreditam no primeiro pensamento, outros questionam. E é na pergunta que o jogo vira: isso é verdade? Ou é só minha mente com medo? Quando a mente dispara no automático, o corpo segue. Por isso, a primeira regra para pensar positivo é pausar antes de reagir. Algo te irritou? Respira 4 segundos, segura 6. Nesse microintervalo, você recupera o controle. Uma ótima técnica é adicionar a palavra ainda aos julgamentos sabotadores. Não consigo ainda. Esse ainda é a porta que mantém o futuro aberto, mesmo quando o agora aperta. E para aplicar de verdade, papel e caneta entram na guerra. A pessoa escolhe 3 pensamentos sabotadores que aparecem com frequência, principalmente nos dias difíceis. Escreve em uma coluna. Na coluna ao lado, reescreve versões úteis e operacionais desses pensamentos. Nada de frase motivacional vazia. É precisão que muda comportamento. Essa pequena disciplina é o primeiro rompimento da corrente. Porque quando você domina o pensamento, a mente percebe quem manda. E ao assumir esse comando interno, a confusão mental começa a perder terreno, exatamente o que vem na próxima lição. Quando a mente está confusa, tudo parece urgente, tudo parece ameaçador, tudo parece pessoal. A pessoa perde o controle não porque a vida está pesada, mas porque ela não consegue enxergar o que realmente está acontecendo. O mentor sabe: a confusão só existe quando fato e interpretação viram uma mistura sem forma. Separou? A clareza aparece, e com ela, o medo diminui e a direção surge com nitidez. Para treinar essa limpeza interna, existe uma arma simples: escrita objetiva. Em um papel, 3 palavras mágicas. O que está acontecendo? Sem florear, sem drama. Depois, o que depende de mim? Só ações reais, nada de queria que fulano mudasse. Por fim, qual é o próximo passo menor possível? Aquele que cabe em 10 minutos. Esse mini plano corta o caos em pedaços digeríveis, como quem organiza a bagunça colocando cada emoção na gaveta certa. O sábio organiza seus dias como quem afia a espada antes da batalha. Rotinas curtas e frequentes. Uma revisão de manhã para planejar, outra no meio do dia para ajustar o rumo.
e uma à noite para identificar testes e vitórias, por menores que sejam. Essa repetição transforma pensamento positivo em hábito, não exceção. E quando a mente fica mais arrumada, o corpo finalmente consegue acompanhar o ritmo. E é aí que a próxima lição entra. Fisiologia antes de filosofia. O corpo é quem dá o comando inicial. Sabe quando a mente diz, fica calmo, mas o coração está correndo uma maratona? A verdade é dura. O corpo sempre chega primeiro. Ansiedade não começa com pensamento negativo. Começa com respiração curta, ombros tensos, maxilar travado. Quem ignora esses sinais vira refém do próprio sistema nervoso. O mentor enxerga diferente. Se a mente é o general, o corpo é o exército. E sem comando físico, nenhuma estratégia mental vence. Por isso, ao perceber o caos subindo, a regra é clara. Pausa de 30 segundos. A pessoa respira de maneira controlada. Inspira contando 4, solta o ar em 6. Esse simples ajuste ativa o freio emocional interno e devolve oxigênio ao cérebro, o que muda completamente a qualidade do pensamento. Em momentos de tensão, descreva em voz baixa o que sente. Ombros tensos, respiração curta, mãos frias. Nomear a sensação tira o poder dela, como iluminar um monstro escondido. Esse alinhamento também se treina nos pequenos gestos. Coluna alinhada quando conversa, ritmo de voz mais lento em decisões difíceis, olhar estável nas reuniões que intimidam. O corpo fala antes das palavras e o mundo reage a essa linguagem silenciosa. Quando ele aprende a se comportar como quem está no comando, a mente segue a liderança e o ambiente ao redor começa a respeitar. Mas existe um inimigo sorrateiro que sabota esse progresso. O próprio lugar onde você vive, trabalha e navega. E é isso que precisamos encarar agora. O ambiente pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. Quem vive rodeado de caos mental e físico perde energia antes mesmo de tentar. O mentor lembra, o que está ao seu redor está dentro da sua mente. Se o celular grita notificações, se a casa está bagunçada, se as conversas ao seu redor só puxam para baixo, pensar positivo vira guerra desigual. E a maioria entra nela desarmada. A estratégia é simples e poderosa. Reduzir ruído, aumentar insumos que elevam. Uma faxina mental começa na mesa. Retire excessos, deixe só o essencial para suas metas. No celular, use janelas de notificação, horários específicos para checar redes e não o dia inteiro sendo sequestrado pela ansiedade alheia. Na vida real, priorize quem te fortalece. Não é sobre excluir pessoas, é sobre proteger a sua mente do que te desvia da sua melhor versão. Microgestos fazem milagres. Trocar 10 minutos de rolagem infinita por 10 páginas de um livro que expande sua visão, como Meditações ou O Poder do Hábito. Criar um canto fértil, um espaço com boa luz, silêncio, água por perto e uma frase que te reancore no foco. Você vai perceber que, quando o ambiente segura sua estrutura, fica muito mais fácil sustentar bons pensamentos. E esse suporte externo abre espaço para a transformação mais profunda de todas. O olhar que você tem sobre si mesmo. Antes mesmo de falar, o corpo anuncia ao mundo como você está por dentro. Ombros caídos dizem derrota, enquanto coluna firme diz, eu decido o meu caminho. O mentor sabe, presença não é arrogância, é alinhamento interno. Quando a postura muda, o cérebro entende que há um comandante no controle e as emoções obedecem esse comando. Pensar positivo começa também pelo corpo que você veste no mundo. Aplicar isso é prática diária. Ao entrar em um lugar, levantar o queixo, alinhar os ombros, firmar o pé no chão por 2 segundos. Antes de falar em público ou numa videochamada, um breve suspiro fisiológico, dupla inspiração, exalação longa,
baixa a ansiedade e eleva a clareza. Até na conversa difícil com alguém próximo, a postura estável evita que o corpo declare guerra enquanto a mente tenta negociar paz. E mais, postura não é só físico, é decisão de quem você quer ser. Se a pessoa quer ser mais confiante, primeiro age como alguém confiante. O corpo ensina o cérebro, e não o contrário. Só que existe uma barreira escondida que pode boicotar essa nova presença. Histórias antigas que a mente insiste em carregar como rótulos eternos. E agora chegou a hora de reescrever esses roteiros. A maneira como uma pessoa se enxerga é a lente pela qual ela interpreta o mundo. Se a lente está arranhada pela crítica constante, tudo parece ameaça. O mentor sabe, ninguém cresce se repetindo histórias que diminuem sua força. Por isso, pensar positivo não é ignorar o problema, é lembrar do que ainda existe de bom, mesmo quando algo deu errado. Gratidão não é romantismo, é técnica de reancorar a perspectiva. A prática é simples. Antes de dormir, escrever 3 coisas que deram certo no dia, mesmo as pequenas, como uma conversa boa ou um café quente. Isso ensina o cérebro a notar vitórias discretas, e não só desastres. Outra técnica poderosa. Quando algo quebrar seu plano, substitua "estragou meu dia" por "o que posso fazer com o tempo que sobrou". Esse ajuste muda o foco de frustração para a oportunidade e coloca você de volta no volante. E quanto mais a pessoa reconhece o progresso, mesmo que lento, mais ela sustenta a confiança. A vida não muda com grandes saltos, mas com passos consistentes na mesma direção. Porém, por mais que a mente evolua, existe uma força silenciosa que comunica sua atitude ao mundo antes de qualquer palavra, a postura do corpo. E quando ela muda, tudo muda junto. Muita gente trava não pelos problemas atuais, mas pelas histórias velhas que repete sobre si mesma. Eu sempre erro, ninguém me leva a sério, não sou bom o bastante. O mentor enxerga essas frases como roteiros herdados. Alguém disse, a mente acreditou e pronto. Cárcere mental instalado. Pensar positivo não é inventar uma mentira bonita. É parar de acreditar em mentiras antigas que nunca foram suas. A técnica é direta. Identificar uma crença limitante e fazer 3 perguntas cirúrgicas. Quem me ensinou isso? Isso é um fato ou uma interpretação? Que nova frase descreve quem estou me tornando? Exemplo, eu sou ansioso. Eu estou aprendendo a responder com calma. Mudou de identidade fixa para processo em evolução. E processo pode sempre avançar. Mas crença nova precisa de ação que confirme. Então a pessoa escolhe um gesto pequeno, executável hoje. Responder uma mensagem sem pressa. Fazer uma caminhada curtinha, terminar uma microtarefa. São vitórias que alimentam a narrativa nova como gasolina na direção certa. Só que, para manter essa nova mentalidade viva, é preciso escolher pensamentos que impulsionam, não os que puxam para trás. E isso nos leva à próxima lição. Quando a pessoa dá muita atenção ao que não controla, a mente entra em pane. O mentor sabe, pensamento positivo não é esperar o melhor cair do céu. É olhar para o que você pode fazer agora. Todo pensamento que empurra para a ação é útil. Todo pensamento que só gera culpa ou paralisia é ruído. A regra é simples. Se não te move, não merece morar na sua mente. Para treinar essa escolha, existe um ritual diário poderoso. Propósito do dia. Nada complexo. Apenas decidir o que tornaria hoje um dia bem vivido. Depois, usar a tática dos primeiros 10 minutos. Escolher uma ação que possa ser iniciada imediatamente. Isso reduz o medo do tamanho da montanha e prova que você consegue subir um passo por vez. A cada pequeno avanço, o cérebro registra, estamos construindo algo, e a mente ganha moral para continuar. O pensamento útil é humilde. Ele não quer aplauso, quer progresso. Por isso,
Quando o caos aparecer, respire e pergunte: o que eu posso fazer com o que tenho agora? Essa pergunta desloca a mente do drama para o domínio próprio. Com o tempo, pensar positivo deixa de ser um esforço e vira estilo de vida. E ao sustentar esse ritmo, nasce a confiança de quem não se abandona quando erra, apenas se ajusta. E disso falaremos na próxima lição. A confiança verdadeira não nasce do elogio dos outros. Ela nasce do respeito que você cria consigo mesmo quando cumpre o que promete, mesmo que seja algo pequeno. O mentor sabe, toda vez que a pessoa promete algo e não entrega, a mente registra: não confio em você. E sem essa confiança interna, pensamento positivo vira maquiagem em parede mofada, bonito na foto, mas caindo aos pedaços por trás. Por isso, a regra é simples: promessas pequenas, entregas constantes. Em vez de segunda eu mudo de vida, escolha algo como beber um copo d'água ao acordar, 5 minutos de organização ou responder uma mensagem necessária. E quando errar, porque sempre vai errar, nada de auto-ataque dramático. O sábio pergunta apenas: o que ajusto já? Isso devolve poder, porque transforma falha em ferramenta. E aqui entra uma prática madura: limites claros. Dizer: não concordo, não posso agora, não vou aceitar isso. Confiança cresce quando a pessoa se protege do que a fere. Quando a voz interna é firme e gentil ao mesmo tempo, ela se torna abrigo. E é nesse abrigo que surge a permissão de algo que muitos esquecem: permitir-se sentir alegria sem culpa e viver bem sem pedir desculpas por isso. Muita gente aprendeu que sentir alegria é quase pecado, que só pode rir depois que tudo estiver resolvido. Mas a verdade é que a vida nunca vai ficar 100% em ordem. Então, se a pessoa espera um dia perfeito para ser feliz, ela simplesmente nunca será. O mentor sabe: alegria não é prêmio, é prática diária. Quanto mais se vive ela, mais ela se instala como padrão mental. Uma ferramenta simples e transformadora é criar rituais de prazer consciente. 5 minutos de sol no rosto, uma música que expande, uma refeição apreciada sem culpa. Cada ato desses ensina ao cérebro que felicidade não precisa de autorização. Para amplificar isso, existe uma frase código poderosa: hoje eu me permito. E completar com um gesto pequeno: descansar, rir, elogiar alguém, se cuidar. O corpo entende essa permissão como ordem de paz. Quando a pessoa para de achar que precisa merecer cada gota de alegria, a vida fica mais leve, mais viva, mais posicionada no presente. Mas ser feliz também exige um tipo de coragem. A coragem de não cair no impulso destrutivo toda vez que algo aperta, porque a liberdade real mora naquele segundo antes da reação. E é esse domínio que vamos treinar agora. O primeiro impulso é sempre emocional. Falar alto, criticar alguém, desistir na metade, responder sem pensar. Esse é o impulso que todo mundo tem. Mas o mentor entrega o segredo. O segundo impulso é o que constrói o destino. É ele que decide se a pessoa vai agir como refém do momento ou como comandante de si mesma. A liberdade não é fazer tudo o que quer, é não fazer tudo o que o impulso manda. Para treinar isso, existe uma regra de ouro: 30 segundos de soberania. Antes de responder uma crítica, antes de pegar o celular de novo, antes de descontar a raiva em alguém, a pessoa respira e observa o que está sentindo. Não é negar a emoção, é dar um passo atrás para responder com intenção. E uma frase prática ajuda muito: eu vejo, eu respiro, eu escolho. Essa sequência devolve o controle ao cérebro pensante e não ao corpo em modo de sobrevivência. Com o tempo, o mundo percebe a diferença. A pessoa que domina o segundo impulso assusta o caos, porque ela não reage ao que os outros esperam. Ela mantém a direção mesmo quando provocada. E quando esse autocontrole vira hábito, o passado deixa de ter o poder de decidir o futuro.
Ele deixa de ser uma âncora que prende e se transforma em uma plataforma que impulsiona. E é isso que vem agora. O passado pode ser um professor sábio ou um carcereiro cruel. A diferença está no uso que fazemos dele. O mentor sabe. O que já aconteceu não é sentença, é matéria-prima para melhores decisões. Mas muita gente transforma memórias em correntes, revive erros como se fossem identidades, guarda mágoas como se fossem medalhas de guerra. E assim, a vida fica emperrada no que já não existe mais. Para transformar passado em força, existe uma prática objetiva: escrever um relatório factual sobre situações difíceis, o que realmente aconteceu, sem julgamentos. Em seguida, formular a frase dos 3 tempos. Ontem aconteceu isso. Hoje eu sinto isso. Agora eu decido isso. Essa estrutura ensina ao cérebro que cada história pode continuar de forma diferente a partir de agora. O sábio também sabe a diferença entre reparar e largar o fardo. Se existe algo que pode ser corrigido, peça desculpas, ajuste o comportamento, encerre ciclos. Se não existe mais o que fazer, pare de carregar o peso. O passado não é um tribunal, é uma biblioteca. Pegue o aprendizado e siga, porque agora vem o momento de consolidar tudo isso em uma nova mentalidade. Uma que não só pensa positivo, mas vive com presença e clareza. Se a pessoa chegou até aqui, ela já provou para si mesma algo que talvez ainda nem tenha percebido. Ela quer evoluir de verdade. O mentor sabe que aprender a pensar positivo não é destino, é rotina. É acordar todos os dias com a decisão de ser maior que o próprio caos. E se honestamente, se você aplicar só uma das técnicas deste vídeo, sua vida já começa a ganhar outro ritmo a partir de hoje. Agora eu quero te ouvir. O que você escolhe colocar em prática primeiro? Respiração? Escrita? Micrometas? Postura? Comenta aí. Gratidão se você ficou até o final. Isso não é só um comentário, é seu primeiro treino de comando mental. Se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui você vai aprender a viver com mais clareza, mais força e mais presença. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Esse é só o começo da sua nova caminhada. A mente pode ser treinada e você acabou de dar um passo gigante. Vamos juntos.